Bom, vamos lá. Jogos presos no tempo, um novo vídeo do Lo-Fi Low. Eu já falei que eu adoro os vídeos do cara, por mais que eu não concorde com algumas opiniões dele, mas os vídeos dele normalmente são muito bons, muito bem editados, muito bem narrados. Então vamos ver mais um aqui, mano. Vamos lá. Cara, tá sem som. Ah, não tinha nada. Você, creio eu, nunca viu essa cutscene. Em Não 2011 vi. era lançado The Vi Witcher sim. 2. Isso mesmo. Vi sim, Enquanto acabei de ver a você e história seus dele. amigos falavam de GTA V, que sairia 2 anos depois, The Witcher 2 passava batido. Uns anos antes, em 2007, saía o primeiro Assassin's Creed, protagonizado por Altair e Esse jogo eu acho que é um dos jogos que mais precisa de um remake barra remaster barra alguma coisa do tipo, porque a história dele é muito boa, mas a gameplay dele é muito batida, mano. Muito batida. Bin Laha, o melhor assassino sem sombra de dúvidas. Não Esse concordo. trouxe um conceito nunca antes visto: saltar e pular qualquer obstáculo Não sem um concordo. botão de comando ou paredes invisíveis, da forma mais livre possível. Prefiro Assassin's Ezio. Creed revolucionou, sair pulando por aí sem nenhuma limitação, isso era impressionante, mas não foi o suficiente. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é o Joãozinho. O ano é Joãozinho, 2013 grande e ele Joãozinho. amava Assassin's Creed. Amou Black Flag, curtiu a C3, chorou em Revelations, quando Ezio encontrou Altair. Espera, quem é esse aí? Foi o Muito. Mano, essa cena do Ezio e do Altair é top cenas de Assassin's Creed, pô. Top cenas facilmente. que Joãozinho questionou. Calma aí, o Ezio não foi o primeiro? Ah, foi aí então que Joãozinho descobriu que havia, antes de tudo, um Assassin's Creed meio obscuro que poucos comentavam, lançado alguns Mas calma aí, né? Assim, pode ter acontecido isso com uma criança. Mas assim, se você pensar um com dois, você vai perceber que esse é o segundo jogo da franquia, né? Do Ezio. Assassin's Creed 2. Se pá, dá pra perceber, né? anos antes. Então ele foi lá, comprou e se frustrou. Porque não era bem o que ele esperava. É ruim, Os é outros ruim. eram bem mais É ruim. divertidos. A Monótono, história. cinza, um clima pesado e significativamente mais limitado. Ah, eu prefiro o do Ezio. A história é muito boa, só que, putz. A gameplay é muito chata, mano. Muito chata, muito chata. Foi o que ele disse. Então, o tempo passou e aquele primeiro jogo ficou lá pra trás. Ou melhor, ficou preso no tempo. Ele comprou o PS4, depois o PS5 e agora, anos depois, ele daria uma nova chance. Afinal, esse jogo se transformou em um ícone, o primeiro da grande franquia Assassin's Creed. Mas daí, Joãozinho lembrou, não só que o jogo não tem tradução, que ele é limitado, já Ele só tem no PS3 e ainda não tem. É que. Pra grande maioria das pessoas, foda-se que não tem conquista, né? Mas pra mim pesa. Não tem conquista nem no PS3, canalhas, covardes. um pouco defasado, mas também que ele ficou preso há 2 gerações atrás. E realmente, isso daí é um problema. Sinceramente, é mais fácil dar drift de cavalo no Red Dead do que fazer curva nesse jogo aqui. Aqui temos um belo exemplo de uma obra presa no tempo. Nunca joguei GTA é um 4. GTA, né? O que torna tudo isso bem lamentável. Para o nível que é um GTA, ele ficar preso em uma plataforma como o PS3 e o 360. Até hoje, bom, é bem complicado. Apesar do jogo existir para PC, ele é todo bugado na versão de PC e nem todo mundo tem um PC, a maioria joga em console. E GTA 4 é muito único. Ele traz novamente a cidade de Liberty City, a mesma Eu nem sei qual é a história de GTA 4, pra ser bem sincero, mano. Mas eu tenho muita vontade de jogar. Muita vontade, mas não tenho nem ideia. do GTA 3 de uma forma muito mais aprofundada, muito mais realista, com vielas, becos, fumaça, neblina e grandes arranha-céus. A física desse jogo era tão realista que era incomparável aos outros GTAs. É bonito o Mas jogo, né, é mano? outra obra que, por diversas razões, muitos não jogaram e pra ajudar, ele ficou preso lá atrás. Tem no PC? Tem, mas você sabe, é todo bugado. E de forma oficial também não tem tradução e quem tá nos consoles não pode jogar. E o gráfico, olha, não é aquelas coisas mais. Um remaster resolveria tudo isso muito bem. Mas vindo da Rockstar e observando que GTA 6 tá quase aí, eu acho difícil, tá? Então, ele ficou preso lá atrás. Acho que seria uma puta jogada de mestre deles colocarem um remaster desse jogo no final desse ano, de 2025. Por mais que eu acho impossível acontecer, mas seria um bom marketing pro GTA 6. Mas eu acho que não vai acontecer, não. Não tem muito que a gente possa fazer. E isso, de certa forma, olha, é lamentável. Mas já que a gente tá falando aqui de lamentação, não existe tristeza maior do que lembrar que Black ainda tá preso no PS2. Cara, eu acho que eu joguei, tipo, 2 horas de Black na minha vida e nunca mais joguei, mano. Quando eu era menor. Eu tenho que voltar a jogar um dia na minha vida. Platinar ele pelo Retro Achievements e tal, mas eu nunca joguei mais do que 2 horas na minha vida inteira. Nunca, nunca, nunca.
Meu Deus, faz muito tempo que esse jogo lançou e até hoje ele não foi liberto para outras plataformas. E isso não faz com que o jogo fique preso só no console, mas também no tempo. Eu não peço nem uma sequência, tá? Não é isso, eu só quero um remakezinho, não custa nada pra EA. Os caras focam tanto em Battlefield que só declina sequência após sequência, então por que não trazer um Black de volta? Voltar a andar naqueles campos com aquela pistolinha silenciada de noite, ou na área industrial estompando todo mundo com uma Spaz 12, é sem sombra de dúvidas um sonho, principalmente pra quem jogou na Cara, eu vejo essa gameplay, eu lembro muito dos CODs antigos que eu jogava, mano. Eu tenho muita vontade de voltar a jogar um COD antigão, assim, os primeiros que eu jogava. Eu achava muito massa, mano. Eu gostava demais. Mas enfim, quem sabe um dia. Lá atrás, no começo, eu mostrei essa cutscene, mas se você não viu essa cutscene, que é do primeiro minuto de The Witcher 2, aí. bom, certamente você também não viu essa aqui, que é de The Witcher 1. Rapaz, se The Witcher 2 já tá um pouco defasado, nem queira imaginar o primeiro. Pra época que ele foi lançado, é até passível de passação de pano, mas atualmente, me desculpa, esse The Witcher, o primeiro, é injogável. Vai ser horrível. O segundo até vai, mas também precisaria de uma nova versão, e na minha opinião, um remake desses dois antes do 4 seria simplesmente perfeito. Até porque deixar de jogar o The Witcher 1 e 2, assim como eu fiz e a maioria que tá me ouvindo agora, faz com que a história do Geralt tenha uma lacuna enorme e a gente acaba não sabendo exatamente toda Digo mais que, tipo assim, até quando você não lê o livro tem uma lacuna enorme, mano. Eu tô lendo os livros agora pra fazer minha platina de The Witcher 3, né? E a lacuna que você tem quando não sabe a história inteira dele, tem muita coisa ali no meio, tem muita história, tem muita coisa que é completamente deixada de lado, mano. Então é bom você saber, tá ligado? Eu, antes de começar The Witcher 3, eu vi um resumo completo, eu vi uma gameplay completa do The Witcher 2, The Witcher 1, pra saber a história direitinho. Mas os livros também contam bastante coisa, por mais que ele tenha amnésia no 1, é bem difícil você entender tudo do 3, né? Você vai entender algumas coisas, a maior parte, mas tem algumas coisas que você não vai entender. Trajetória do personagem. O que eu sei é o que eu vi no The Witcher 3. Porque não dá pra jogar esses jogos, eu até tenho eles, mas tá muito defasado, Também tá tenho muito eles. antigo pros dias de hoje. Foi mal. Olá, bom caçador. Eu sou uma boneca, aqui no seu sonho pra proteger você. Ai, Doll, eu te amo. Bloodborne é a frustração mais compartilhada entre você e os que me ouvem nesse exato momento. Putaria, e claro, isso aí. eu também. Porque é ruim? Não, é óbvio que não. Porque é absurdamente bom. Esse é o problema. É um jogo excelente que tá preso no PS4, que não deveria ser um problema tão grande, já que o PS4 foi a última geração. Mas sabe qual que é o problema? É que o Bloodborne, ele roda, sei lá, a uns 20 FPS, numa resolução sofrível, que você vê serrilhado, borrado em tudo. Isso acaba fazendo com que Bloodborne, sim, acabe sendo injogável para algumas pessoas. Principalmente para aquelas que se importam com FPS. E fora o fato de que quem tá no PC não pode jogar. Enquanto a Sony traz Days Gone, traz Horizon, The Last of Us, o Bloodborne eles esqueceram, o que é muito esquisito. E ninguém tá pedindo aqui um remake de Bloodborne, uma simples atualização. Mano, um port de 60 FPS pra porra do PS5 tá pago demais, velho. Tá pago demais, é só fazer isso, tá ligado? Como foi com The Witcher 3 ou com The Last of Us 2 Remaster. Não é possível que seja tão difícil assim. Ao longo dos anos, a gente teve vários jogos onde a liberdade cantou, né? Onde eles foram libertos dessa prisão e a consequência foi um sucesso estrondoso. Principalmente porque, em quase todos os casos, esses jogos foram jogados por um nicho de pessoas naquela época. O Oblivion deu muito certo o remaster dele esse ano, né, mano? Muito certo, vendeu muito, cara. Bizarro. E quando eles voltam pros dias de hoje, Bizarro. no padrão atual atualizado, com a acessibilidade que a gente tem hoje de consoles e com um número muito maior de jogadores, evidentemente aquilo vai ser um sucesso muito maior do que foi no passado. Como, por exemplo, Mafia 1. O remake de Mafia 1 é um belo exemplo. Ele era terrivelmente defasado, a ponto de que todos conheciam Mafia 2, mas poucos ou quase ninguém sabia o que era o Mafia 1. E quando veio o remake, eu confesso que eu achei incrível, tá? Eu gostei, eu joguei e eu achei... tenho que jogar o Mafia 1 e o 2, porque tem um Old Country esse ano, né? Vai lançar, acho que daqui poucos dias. Eu queria jogar também, mano. E até parelho, inclusive, com o 2, mas eu ainda gosto mais do 2. Outro de extrema importância... Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ouvi falar, foi o remake de Silent Hill 2. Meu Deus do céu, eu amo esse jogo. Nem o que é Silent Hill as pessoas saberiam, pelo menos algumas. Eu sei que a maioria sabe, mas algumas pessoas nem saberiam o que é. Outro exemplo, o Oblivion, um RPG nível Skyrim, que nunca foi tão comentado como o próprio Skyrim, mas era tão bom quanto. Mas o motivo disso é porque ele estava preso em uma estrutura muito antiga, que não despertava interesse nas pessoas em procurar jogar aquilo. Então quando ele reaparece em moldes atuais, inclusive nas pessoas em procurar jogar aquilo. Isso aqui então, é surreal. 216 mil pessoas ao mesmo tempo, filho. Muita gente.
reaparece em moldes Bizarro. atuais, inclusive muito mais bonito do que o próprio Skyrim, ele explodiu. Foi um sucesso estrondoso. Na semana de lançamento do Oblivion, só se falava daquilo. E esses exemplos só provam que trazer de novo E lançou praticamente junto com a Expedition 33, tá? Também foi um puta sucesso. Então, mano, bizarro demais isso, cara. esses jogos é lucro pra quem cria, pra quem rezera, pra quem nunca jogou. Mas agora vem cá, um dos melhores MKs que existem é ironicamente um fora da lógica de um MK, que é ser um jogo de luta tradicional. Nunca joguei. E ele se chama Shaolin Monks. Shaolin Monks é um beat'em up e muito amado pelos fãs, justamente pela sua unicidade. Foi um Mortal Kombat não canônico, mas ainda assim apresentava uma imersão profunda no universo de MK. Infelizmente ele ficou preso no passado e pelo visto esquecido também. Eu sinto que atualmente Mortal Kombat perdeu um pouco a força. Eu acho que chegou no momento que as pessoas já não têm muito mais o que esperar de um Mortal também Kombat. acho. E sem dúvidas, Eu trazer acho um que Shaolin hoje em dia Street Fighter é mais forte do que Mortal Kombat, mano. Minha percepção, podem me xingar aí nos comentários aí se vocês não concordam, mas na minha percepção é. Monks de volta seria inclusive uma ótima opção pra NetherRealm se levantar e trazer de volta esse hype em volta de Mortal Kombat. E me parece que isso vai acontecer. Quando? Eu não sei. Mas sim, é muito provável que isso legal. aconteça. Eu não curto muito jogo de herói, mas Infamous, sem dúvidas, bom, hein? é uma das minhas franquias Bom, hein? favoritas. Second Son ainda é Bom, hein? acessível e recomendo que você aproveite, porque é realmente muito bom. Mas o primeiro e o segundo é tipo, quem jogou não joga mais. E é isso aí. Infamous traz a dualidade entre fazer o bem ou o mal, o que não é tão comum em jogos de herói. Os primeiros traziam uma carga bem dramática e pesada e eram protagonizados por Cole McGrath, que diferente de Delsin, Queria ele muito não jogar, era tão mano. carismático assim. Só que o que chamava atenção de fato nesse jogo era a liberdade que ele dava. Assim como eu comentei com Assassin's Creed, a fluidez entre o uso de poderes, parkour, saltos, corridas e atalhos Tenho muita tornava vontade de jogar. a movimentação extremamente fluida e era algo realmente muito satisfatório. Infelizmente, o Infamous 1 e o 2 estão presos no PS3 e mereciam nada menos do que E se eu um não me engano, remake. e dito se eu não me isso, engano, olha, um deles a lista não tem nem acaba como aqui. platinar. A quantidade Tem de online? jogos presos no tempo é enorme. E eu sei que vivemos na era do remake e que isso nem sempre é bom, mas é preciso diferenciar remakes inúteis. Cara, mas assim, um remake de um Assassin's Creed 1, de um Infamous 1 e 2, e um remake de um jogo de 2020 é diferente, né? De um Horizon, de um... Qual outro lá? Que lançou Days Gone, de The Last of Us, 500 de The Last of Us, isso aí que é putaria. Mas de um jogo antigo, eu acho super válido, mano. Super válido. Que nem teve o do Oblivion, que nem teve o do... Mano, teve mais... Do Silent Hill 2, muito bom, mano, muito bom. Tipo assim, eu não tive a oportunidade de jogar quando eu era menor, mas hoje em dia eu tive a oportunidade de meio jogos, tá ligado? Esse tipo de remake que é o realmente válido e eu acho que pouquíssimas pessoas deveriam reclamar. Mas de um jogo de 2020, 2019, porra, até de brincadeira, mano. de remakes. Isso é inútil. Isso também. Isso Papo é mais reto. ainda. Mas isso aqui, não. Então não confunda as coisas. Concordo. Mas e aí, na sua opinião, quais são os outros jogos que ficaram presos no tempo? Esse do Until Dawn também é putaria, mano. Brincadeira de mau gosto. É isso, né? O vídeo do... Mano, Lo-Fi Low, esse aqui, não discordei de nada que ele falou. O vídeo desse cara é muito bom, mano. Esse cara é muito bom no que ele faz. Parabéns, mano. Videozaço.